Hoje eu quero falar de um exemplo que geralmente a gente não costuma usar para nós. Geralmente o crente, ele busca os exemplos nas coisas boas, geralmente. Eu acho que desde a nossa conversão a gente descobriu que porque Jesus é bom, Deus é bom, e a gente está tentando imitá-lo, a gente só busca os bons exemplos nas coisas boas. Mas eu gostaria de lembrar você que a Bíblia está recheada de histórias negativas, de histórias ruins, de histórias feias, de histórias desagradáveis. E elas não estão ali para lembrar que existem histórias tristes, elas estão ali para nos alertar. Na realidade, todas as histórias que são negativas também são para nós um grande exemplo. E hoje eu quero ler com você uma história que você já conhece muito. Não há nada na Bíblia que você não conheça muito, você está aqui há muito tempo. Hoje eu quero falar sobre o endemoniado de Gadara. Um homem que passou por uma experiência incrível na sua vida, de permitir o diabo e permitir Deus agir na sua vida. Ele, na realidade, ele entra na história como um personagem que viveu os dois extremos. O extremo de se deixar levar pela condição que o diabo impõe, e o extremo de se deixar levar pelo que o Senhor Jesus expõe ou determina para ele. Um homem que começa a sua história mostrando que ele foi frágil por alguma razão, que ele cedeu por alguma razão. A gente poderia discutir em outro momento as razões dele para cederem à vontade do diabo, mas por alguma razão ele deixou o diabo conduzir sua vida a ponto de morar dentro dele. E a ponto de conduzir os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. E ele foi aos limites de ser usado pelo diabo, aos limites de ser instrumento do diabo. E a história termina mostrando um homem recuperado, que foi aos limites de ser usado por Deus. Ele se tornou um evangelista do Senhor depois do encontro com Jesus. Mas o que essa história tem de interessante para nós? Hoje eu quero falar sobre o endemoniado de Gadara, quero falar sobre liberdade e libertação, e como nós nos acostumamos com algumas coisas, assim como ele se acostumou. Então vamos ler Marcos capítulo 5, no versículo de número 1, e vamos tentar ler até o verso 20, para a gente entender bem a história. Não precisa se levantar porque a leitura é longa. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. E logo Jesus saiu do barco e lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha na sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da região. Andava por ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e anunciaram a cidade nos campos, e muitos foram ver aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido com o endemoniado acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando-lhe no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo o que fizera Jesus, e todos se admiravam. Senhor, nós pedimos a sua bênção, como todos os encontros aqui nesse lugar. Nós não somos capazes de alcançar aquilo que o Senhor tem para a igreja no dia de hoje. E eu sei, ó Deus, que as minhas palavras serão muito pouco, ó Deus, diante daquilo que as pessoas precisam ouvir hoje.
Ó Pai, nesse dia que nós trabalhamos sobre guerra espiritual e nós buscamos entender, ó Deus, as armas, as artimanhas, as armadilhas, tentamos entender as estratégias do diabo. É muito importante para nós que o Senhor fale conosco, Senhor, e nos alimente nessa noite, para que a gente não venha sair daqui entendendo que perdemos alguma coisa e que algo tenha ficado a desejar. Deus, tenha misericórdia de nós. Não permita que o inimigo venha roubar a nossa paz. Não permita que o inimigo faça como esse endemoniado de Gadara, venha roubar, ó Deus, os conselhos do Senhor do nosso coração. Mas que hoje, Senhor, os conselhos do Senhor possam fazer morada em nós e possamos aprender um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito ache um ambiente perfeito para trabalhar essa palavra e que Ele, com sua sabedoria, possa alcançar os corações, visto que eu não posso, Pai. E aquilo que o homem não pode fazer, que o Teu Espírito faça. E aquilo que o conhecimento humano não pode fazer, que o Teu Espírito faça. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém, amém, amém. Como eu disse para vocês, hoje eu quero falar de uma história incrível. Uma história de um certo homem. Embora em Lucas haja a referência de que eram 2 os endemoniados, nos parece que um deles se destaca. É esse que vai se tornar depois evangelista em Decápolis. Decápolis é uma região com 10 cidades. Ele se tornou um missionário de Deus depois da sua libertação. Mas essa história desse homem, ela é interessante. Como eu já disse para vocês, primeiro porque a gente não consegue perceber, mas sabe que por alguma razão ele foi cedendo espaço dentro de si, e cedendo espaço dentro dos seus conceitos, das suas verdades, das suas vontades, até que ele se tornou governado pelo diabo. E aí nós já aprendemos uma grande lição com isso. Aprendemos que o diabo não nos domina de uma vez. O diabo não toma conta do indivíduo de uma vez, mas aos poucos ele vai nos dominando. Aos poucos ele vai convencendo as pessoas, aos poucos ele vai colocando no coração das pessoas de que elas estão no caminho errado. Aos poucos as pessoas vão se permitindo e as coisas começam bem devagar. E esse homem começou vivendo essa história até um ponto em que ele tinha dentro de si uma legião de demônios. Pelo próprio texto, que diz que cerca de 2.000 porcos se precipitaram, nós podemos entender que o número aproximado de demônios dentro daquele indivíduo era de 2.000, visto que uma legião oscila entre 1.500 soldados romanos a 3.000 soldados romanos. E aquele homem tinha dentro de si uma proporção imensa de demônios. Ele era completamente dominado pelo demônio, ele era completamente guiado pelo demônio. E isso significa que aquele indivíduo já havia perdido a sua dignidade, já havia perdido sua direção há muito tempo. Não havia pouco tempo que ele já havia convencido as pessoas de que ele era temível, de que ele era terrível e de que nada podia ser feito, até que aparece Jesus de Nazaré. E eu gostaria de iniciar hoje dizendo para vocês que a minha experiência com Deus e a sua nos mostram do que o diabo é capaz de fazer com as pessoas. Eu convivi com muitas situações estranhíssimas e conheci muitos casos estranhíssimos de momentos onde o diabo fez coisas que a gente não consegue explicar como fez. Ele é capaz de atos e atitudes esquisitas e grandiosas até. Ele é capaz de situações que nós não conseguimos mensurar, medir, estabelecer princípios para elas. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, meu cunhado conviveu com uma moça que o inimigo entrava em sua casa, batia nela e saía de sua casa, e ela ficava com o rosto marcado pelos tapas que ela levava do inimigo. E o meu cunhado conta que às vezes, conversando na sala, ouvia-se o tapa que ela levava do inimigo e a sua face ficava com a marca de uma mão, e ninguém via ninguém. Certa feita, meu cunhado saiu da casa, trancaram a casa para que ela não fugisse, porque ela costumava tentar o suicídio, e ela passou de alguma forma pela parede, pelo vidro, de alguma forma, e viram ela correndo pelo campo, com a casa toda trancada. A gente não consegue explicar certas ações, certas atitudes do diabo, mas a gente sabe que ele é capaz de atos destruidores terríveis. Recentemente na televisão, a gente viu uma senhora que teve sua face arrancada em um ato de bruxaria, em uma pedra determinada, mágica pedra, em um lugar, e essa senhora teve sua face extraída para um ato de macumbaria. Na realidade, aquela atitude é uma motivação satânica.
é por uma motivação, por uma direção satânica. O diabo é capaz de muitas coisas, mas talvez os atos mais destrutivos do diabo não sejam esses: bater em alguém, entrar em alguém, ou fazer algumas obras, fazer coisas voarem, ou fazer coisas saírem do seu lugar, ou possuir pessoas. Talvez os atos mais terríveis do diabo sejam aqueles que levam o indivíduo para o inferno. E a palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que mata o nosso corpo, mas devemos temer aquele que mata a nossa alma. E o diabo é capaz de atos terríveis como esses. Diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro está no maligno. E essa referência, ela é triste para nós. Olha para mim, o mundo inteiro colocou eu e você. Nós estamos habitando no lugar onde o maligno dirige, coordena, faz, dá as cartas, lava a roupa. Nós vivemos no lugar onde ele tem o comando, onde ele tem o cetro para determinar a sua própria justiça, onde ele se assenta de um trono, onde ele é louvado, onde ele é glorificado, onde os seus exércitos têm liberdade. Nós estamos nesse mundo, jaz no maligno. Em Romanos 1, 29, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, fala-nos sobre algumas coisas destrutivas que o diabo tem feito no meio dessa humanidade que ele governa. Romanos 1, versículo de número 29, nos diz assim a palavra do Senhor Deus: cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Estas são algumas das obras destruidoras do diabo, desse indivíduo maligno nessa humanidade que nos cerca. Nós estamos cercados por uma humanidade guiada, dirigida pelo diabo. Mas há um outro texto que nos diz outras qualidades que o diabo tem dado ao homem nessa terra, que o tem levado ao inferno. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo nos dá uma lista de coisas difíceis que as pessoas guiadas pelo diabo fariam nos nossos dias. Versículo 1 diz: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando o poder. E o apóstolo Paulo costuma dizer: afasta desses caras. E olha que coisa interessante, é isso que o diabo tem feito, e parece que nós de alguma forma estamos nos acostumando com isso. Eu me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, meu pai pastoreou alguns anos lá no Rio, acredito que em torno de 8 anos, 9 anos, e nós morávamos no Rio há muitos anos atrás, muito perigoso, e a gente ouvia os cariocas dizendo: ah, o mundo todo é assim, isso é normal. Hoje, quando se fala de violência, a gente nem assusta tanto. Eu acredito até que nem se chora tanto. As pessoas deixaram de ser seres humanos e passaram a ser números, estatística, saldo. Na realidade, nós deixamos de ser pessoas e passamos a ser numerais. Hoje em dia se fala: tantos morrem por isso, tantos por isso, tanto por isso, tanto por isso. Em alguns casos nem se cita mais, porque não importa se a pessoa morre por isso. Isso já é normal. O fato é que este mundo está sendo guiado pelo diabo e nós, por alguma razão, estamos nos acostumando com isso. Mas há algumas referências nesse texto que nós acabamos de ler, que eu gostaria de chamar a sua atenção, e gostaria que você entendesse que esse texto está tentando nos ensinar alguma coisa. Amém? E assim como o endemoniado de Gadara ensinou aos discípulos de Cristo uma história fantástica, a história que os apóstolos viram e relataram para nós nos ensina algo fantástico. Primeiro eu quero ler com você de novo Marcos 5, versículo 3 e 4, que nos mostra uma consequência estranhíssima. Marcos 5, versículo 3 e 4, nos diz que aquele endemoniado tinha sua morada nos sepulcros. Quando eu leio que alguém mora, é porque o tempo se passou. Não é alguém que se esconde, mas mora. Aquele lugar já era o seu endereço.
Se alguém tivesse que mandar uma carta para o endemoniado de Gadara, o seu endereço é Sepulcro 34, no cemitério central da cidade. Ele mora, ele habita, aquilo já ficou normal para as pessoas. E olha o que diz a palavra de Deus: nem com cadeias podia prendê-lo. Versículo 4 diz: tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que o homem continua fazendo a mesma coisa aqui. Aqui a Bíblia está me dizendo que os homens tentavam resolver o problema de possessão demoníaca com coisas naturais. Os homens estavam tentando resolver problemas espirituais com artifícios naturais. Os homens estavam tentando conter um ser espiritual com armas naturais. E o que eu começo a ver aqui agora é exatamente o que a gente vê hoje. As pessoas continuam tentando resolver problemas espirituais com instrumentos naturais. As pessoas continuam tentando resolver a subversão do inimigo com argumentos naturais. A gente liga a televisão e a gente só vê desgraça e morte e maldade. Todas são obras do maligno, isso está na Bíblia. E as pessoas continuam com o mesmo discurso: precisamos de educação, precisamos de esporte e mais vaga na cadeia. Nós não precisamos nem de educação, nem de esporte, nem de vaga na cadeia, com mais urgência do que precisamos de Deus. Mas as pessoas continuam tentando prender o diabo com argumentos e artifícios naturais. E é isso que a gente está começando a ver. E a palavra de Deus está nos dizendo: ninguém conseguia contê-lo, e nenhuma cadeia e nenhum grilhão conseguia contê-lo. Deixa eu dar uma informação para você: ninguém que tenta segurar as obras espirituais de forma natural terá sucesso. E eu tenho uma má notícia para você: nem a nossa nação terá sucesso, porque não se pode prender o diabo em cadeia. Ele não está preso nas celas, nem em prisões, nem chaves podem prendê-lo. Eu quero dar uma informação para você: em 2008 a população carcerária do nosso país era de 139 mil pessoas. Em 2010 a população carcerária do nosso país era de 152.600 mil presos. Hoje, em 2011, passou para 514.600 presos. E o que eles dizem é: existe o triplo disso de pessoas aguardando estarem presos. A população carcerária no Brasil é insuficiente, o espaço físico é insuficiente para reter 2 milhões de indivíduos que deveriam estar nas cadeias do nosso país. E o homem continua achando que ele vai resolver problemas espirituais usando artifícios naturais. Nós não temos que melhorar a lei do nosso país, nós temos que nos aproximar de Deus. E o que nós vemos hoje, gente, é uma sociedade tentando resolver problemas espirituais de formas naturais. Quantos pais estão tentando resolver o problema dos filhos, espancando os filhos, prendendo os filhos? Quantos filhos estão tentando resolver o problema com os pais, fugindo de casa? Quantos casamentos as pessoas estão tentando resolver se separando? É claro que cada caso é um caso, mas quantos estão tentando resolver problemas conjugais com separação? As coisas espirituais não se resolvem de forma natural. Não adianta espancar o filho para consertá-lo. Não adianta fugir de casa para esquecer o pai problemático. Não adianta se separar para ter uma vida de paz. A solução é uma só: é Cristo Jesus. Mas as pessoas continuam insistindo em resolver os seus problemas de maneira natural, com violência física, com fugas, com carta de divórcio, com documentos públicos, com documentos no fórum, contratando advogados para resolver seus problemas. E talvez você tenha alguma coisa semelhante a isso e precisa hoje entender: não se pode prender o diabo e nem resolver problemas com documentos. Você não pode resolver o problema que você vive espiritual com um documento no cartório. Você não pode resolver o seu problema com assinatura de juiz, porque existem coisas que o juiz também não resolve. Existem coisas que a polícia não resolve. Existem coisas que a cadeia não resolve. Existem coisas que só Deus resolve. E é sobre essas que eu gostaria de falar com você. Eu me lembro de uma vez que eu estava em Belo Horizonte, eu acho que eu já compartilhei isso com os irmãos, e uma senhora me chamou
pastor, vai lá em casa, por favor. Nem da igreja ela era, eu estava na casa da minha sogra. Isso só acontece em casa de sogra. E eu fui chamado para ir orar por esse filho dessa moça. Quando eu entrei na casa dela, ela tinha trancado o menino lá há horas. Havia horas que esse garoto de mais ou menos 12 anos estava trancado. E ela, antes de eu falar qualquer coisa, ela disse: pastor, eu já abri a Bíblia no Salmo 91, já coloquei em cima da cabeça dele, já bati nele com a Bíblia, e o demônio não sai. E o menino estava trancado. E eu mandei ela abrir a porta e disse: isso é cárcere privado, a senhora vai preso se a polícia chegar aqui. E as pessoas continuam tentando resolver problemas com os filhos, trancando ele dentro de casa, colocando cadeias nos pés dos meninos, tentando resolver problemas, prendendo uns aos outros. O casamento não vai bem, eu tento prender na marra, com força, com violência. Tem que se resolver na marra. Meu querido, você precisa urgentemente descobrir Deus. Ele é poderoso e só Ele é poderoso. E sabe o que eu vejo quando eu leio essa história? Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia detê-lo, porque todo mundo estava querendo resolver o negócio de maneira natural. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo o diabo se gabando. A história começa com um diabo bem desaforado, bem sarcástico, dizendo: ninguém consegue me prender. O diabo é um cara bem debochado. E o que eu tenho visto hoje é o diabo debochando de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitos casamentos, de muito crente que ainda acha que vai resolver os seus problemas no cartório. Você resolve os seus problemas no joelho, filhão. Se você tem algum problema, ouça a voz do profeta Eliseu. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os seus filhos e ora, e o Senhor multiplica o azeite e você resolve o seu problema. A nossa solução está no derramado azeite de Cristo em nossa botija, e não em documentos de cartório, e não em assinatura de juiz. Hoje, essa semana eu liguei a televisão e você deve ter visto um empresário que entrou com a causa na justiça contra um outro empresário. E na porta do cartório ele foi assassinado pelo oponente. Assinatura de juiz não resolve o problema. Se aquele homem tivesse conhecido Deus antes desse momento, ele teria dobrado seus joelhos e as coisas teriam se resolvido na paz. Sem cartório, sem documentos, sem carteira, sem carteirada, sem polícia, sem cadeia, sem coisas de violência. As coisas não se resolvem assim. Mas eu quero lembrar você que há alguém que vai tirar esse sorriso da cara desse sem vergonha do diabo. Há alguém que pode apagar a cara de pau de Satanás. Há alguém que pode tirar o sorriso debochado da cara dele. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, no versículo de número 20. Lucas 11, no versículo de número 20, nos mostra um Senhor bem diferente daquele que você está acostumado a ver nas Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, estão todos os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, o que a Bíblia diz? Vencendo-o, tira-lhe a armadura que ele confiava e reparte os seus despojos. Olha o que a Bíblia está dizendo: alguém muito valente pode se gabar de proteger sua casa, até que alguém mais valente entre na sua casa. Nós começamos aqui hoje lendo 1 João, que diz: esse mundo jaz no maligno, esta é a casa do diabo. E o que Jesus está dizendo é: o diabo pode se gabar de ser valente e proteger o que tem na sua casa, até que venha alguém mais valente do que ele. Agora olha o que diz Isaías 42, verso 13: o Senhor sai como um valente, como homem de guerra ele dispersa o seu zelo, clamará e fará grande ruído, mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Isaías 42, 13 nos diz que o nosso Senhor saiu como mais valente do que o diabo. E a palavra de Deus nos diz que só o mais valente pode tirar o sorriso debochado do diabo. E o nosso Senhor é esse que vai tirar o sorriso debochado de Satanás. Olha para mim, filhão. O teu problema será resolvido quando você confiar plenamente no valente chamado Jesus de Nazaré.
Ele é general dos exércitos, homem de guerra é Jeová. Ele vem vencendo para vencer e ele não desiste da sua vitória em momento nenhum. Confie nesse homem, ele tem poder. Amém? Mas nós podemos aprender mais um pouco com a história do endemoniado de Gadara. A primeira lição que nós tomamos é que coisas espirituais não se resolvem de maneira natural. Enquanto você tentar resolver seus problemas espirituais de maneira natural, as coisas não darão certo. A segunda coisa que nós aprendemos está no verso 1 e 2 do capítulo 5 de Marcos. Volte lá comigo. Chegaram então ao outro lado da banda do mar dos Gadarenos. Jesus saiu do barco e veio ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Hoje nós precisamos nos despertar para as obras do diabo, meu irmão. Hoje eu queria que você olhasse para mim e se despertasse para as obras do diabo. A gente às vezes olha as coisas que o mundo vem fazendo e a gente até consegue achar algum brilho em alguma coisa que o mundo faz. Às vezes eu fico me perguntando por que as coisas do mundo são tão bonitas. E eu só tenho uma conclusão: por que as coisas da igreja são tão opacas? Eu não sei se você já percebeu, mas a igreja é uma noiva sem maquiagem. A igreja é uma noiva que não tem uma beleza atraente. A igreja é uma noiva sem graça. Os cultos evangélicos cristãos são apenas cultos, mas a coisa do mundo é diferente. Tem brilho, tem maquiagem, tem iluminação, tem som de qualidade, tem festa, tem coisa bonita. E a pergunta é: por quê? A resposta é uma só: porque o recheio é podre. E só maquiando bem a estrutura para alguém comer o recheio, meu irmão. E eu queria que você lembrasse que Jesus não maqueia nada, porque a noiva dele é bela, e a estrutura dele é fantástica, o alimento dele é bom, e a água dele é pura. Ele não precisa maquiar coisa alguma, mas o inimigo precisa maquiar. O boteco tem que ser bonito, o barzinho tem que ser legal, a bebida tem que ter um nome diferente, a garrafa da bebida tem que ser linda, parece garrafa de perfume, mais do que bebida. E eu me lembro quando eu bebia, que as garrafas eram chique no último, e cada uma mais bonita que a outra, e a cada tempo se aprimoriza mais o slogan, a logomarca, o logotipo, porque eu preciso maquiar o que o capeta faz. Eu preciso colocar uma mulher bonita, eu preciso tirar a roupa dela, eu preciso colocar uma garrafa molhadinha e gelada, eu preciso botar isso numa praia, eu preciso colocar gente bonita bebendo e fumando, porque senão ninguém come esse recheio podre. E o que eu começo a observar é que nós não temos aberto os nossos olhos para as obras do diabo. O que a palavra de Deus nos diz é que veio ao Senhor Jesus um espírito imundo. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a você, meu irmão, é que as obras do diabo são sujas, imundas, podres, cheiram mal. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:21: estas são as obras da carne: inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a esta, aos quais eu vos previno e antes já vos preveni: não pratiquem estas coisas, porque os que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estas são as obras do diabo: bebedice, glutonaria, farra, orgia, fornicação. Coisas que precisam ser maquiadas para as pessoas participarem. E eu chamo a sua atenção para a escolha do inimigo quando ele foi repreendido. Olha para mim, em Marcos 5:12, o diabo pede assim para Jesus: olha para mim, ele diz: não me mande para o abismo. E ele olha e ele procura um lugar para ele entrar. E ele podia ter dito: deixe-me entrar naquelas lindas ovelhinhas, brancas e felpudas. Deixe-me entrar naquelas lindas vaquinhas malhadas de geladeira. Deixe-me entrar naqueles marrequinhos bonitos de pena branca. Ele disse: eu me identifiquei com aqueles porcos, me deixe para lá. Meu querido, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa: os porcos não estão nessa história por acaso, estão mostrando o caráter do diabo. Ele é sujo, e o que só se parece com ele é porco. E ele olhou para todo aquele ambiente de Gadara. Ele poderia ter entrado em outras pessoas, ele poderia ter fugido para outros bichos, mas ele escolheu o seu habitat natural: porco. O diabo habita em porcos. A coisa mais estranha e interessante, eu não quero falar mal de ninguém que bebe, mas eu quero abrir os olhos de quem bebe está aqui.
Não existe nada mais sujo do que um boteco. Não existe, irmão. O torresmo fica naquele negócio uma semana. O pelo do torresmo está no torresmo. A tábua do chiqueiro do porco está no líquido que vai molhar o torresmo. A gordura das linguiças, das carnes, das coisas, se vê no copo, se vê na garrafa, se vê em tudo. A imundícia está na parede. Ninguém pinta boteco. E eu começo a perguntar: só um indivíduo de alma semelhante a um porco para aguentar um bar? E eu não estou falando mal do bêbado, eu estou falando mal do diabo que leva ele para lá. Só um indivíduo conduzido pelo inimigo pega aquele copo engordurado que pessoas colocaram a boca imunda e comeram coisas imundas que ficaram guardadas na prateleira, um barata e mosca passando, e bebem com gosto e ainda fazem beicinho de delícia. É preciso dar alguma coisa para o santo, senão se você beber tudo você morre. O inimigo faz as suas obras sujas, e ele procurou porcos porque os porcos se parecem com ele. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para imundície, mas para a santificação. Deus não nos chamou para coisas imundas. Deus nos chamou para coisas puras. Eu não estou falando de bebida, estou falando de coisas da alma. Estou falando de coisas do espírito. Estou falando de coisas do indivíduo, do interior, daquilo que é mais pessoal, mais próprio do ser humano, à imagem de Deus. Tiago 1:21. Despojando-vos de toda imundície e de todo vestígio do mal, recebei a palavra que em vós foi implantada. Olha que palavra bonita de Tiago. Se despojando de toda imundície, de todo vestígio do mal, receba a palavra pura de Deus no seu coração. Aprenda uma segunda coisa com o endemoniado de Gadara: o diabo é sujo. Eu acho tão engraçado porque todos vocês que já beberam estão aqui, todos vocês que já levaram uma vida imunda estão aqui. Há uma piadinha que se conta de alguém quando ele fica ruim: fulano, o cachorro lambeu tua boca. E eu não sei se você percebeu, isso pode ser muito engraçado, mas está dizendo que você virou um lixo humano a ponto do cachorro lamber tua boca. E o diabo tem levado as pessoas à maior degradação moral da dignidade humana, e as pessoas não veem o quanto o diabo é sujo, imundo, podre. Mas outro ensinamento nos dá o endemoniado de Gadara, capítulo 5, verso 5. De dia e de noite andava pelos sepulcros, gritando e ferindo-se com pedra. Aprendo que as obras do diabo são autodestrutivas. As pessoas que participam da obra do diabo se matam, não precisa que ele se mate, elas mesmas se matam. E a Bíblia começa dizendo que ele vivia pelos lugares dando gritos. Esse homem era atormentado emocionalmente, esse homem tinha algum problema psíquico, ele andava gritando de dia e de noite sem parar. O diabo faz obras autodestruidoras. O indivíduo não sai daquilo e começa a pensar naquilo e se ferir com aquilo, e a palavra de Deus continua dizendo que ele tinha pedras nas mãos, que ele se feria com essas pedras, e as pedras estavam amoldadas à tua mão. Ele não saltava essas pedras e se feria com elas. Eu não sei se você sabe, mas no Velho Testamento as pedras eram um instrumento de justificação, de juízo. As pessoas que eram condenadas eram apedrejadas. O que a palavra de Deus está me dizendo é que o diabo usou aquilo que atiraram naquele homem para se ferir mais e mais. As obras do diabo são destruidoras, e o diabo tem um artifício, uma característica, uma facilidade para levar as pessoas a ficarem se ferindo com aquilo que atiraram nelas no passado. E eu gostaria que você olhasse para isso hoje. Isso não é obra de Deus, meu irmão, isso é obra do diabo. Não aceite isso. Se alguém fez alguma coisa para você no passado, jogue essa pedra fora. Para de ficar se martirizando, para de ficar se matando. Se alguém te traiu há não sei quantos anos atrás, joga essa pedra fora. Essa obra é do diabo e ela vai te matar. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é: esse homem estava atormentado emocionalmente e ferindo-se por causa dessa tormenta. E se você não entender que essa obra de maquinação do diabo na nossa mente é uma obra para destruição sua, você vai chegar ao destino da maioria das pessoas que não entendem isso:
vai morrer também. E eu aprendo que a obra do diabo é suja e a obra do diabo é autodestrutiva. Mas glória a Deus que existe alguém que pode nos ajudar. 1 João 3,8 diz: o pecado é do diabo e o diabo peca desde o princípio. Mas para isso foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje nós estamos aqui porque sabemos que o mais valente tem poder para destruir a obra imunda do diabo no seu coração. Você parar de amar coisas imundas como adultério, fornicação, luxúria, bebedices, farras, glutonarias, mentiras, essas obras imundas do diabo. O Senhor tem poder para quebrá-las hoje, e o Senhor tem poder para quebrar a obra autodestrutiva. Ele tem poder para te dar capacidade para perdoar pessoas hoje. E eu quero aprender um pouco mais, porque na realidade nós somos um alvo fácil do diabo, irmão. Eu diria para você que ninguém mais do que o homem é um alvo fácil para o diabo destruir. Olha o que diz Mateus 12:43. Eu quero muito que você ache, vou esperar você abrir para a gente ler junto. Mateus 12, no versículo 43. Nos diz algo interessante. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai com outros 7 espíritos piores do que ele, e entra na casa e habita ali. E o último estágio desse homem é pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Olha o que o Senhor está nos dizendo, como nós somos um alvo fácil. O diabo está em nós, em algum momento da nossa vida ele age na nossa mente, ele age no nosso coração, a gente aceita Cristo, ele liberta. Aí você volta para o mundo. Como a gente é fraco, como a gente é frágil. A gente se entrega de novo, voltamos às práticas do pecado, e a Bíblia diz que quando isso acontece, o diabo volta 7 vezes mais forte. Eu já vi muitas coisas que o diabo fez, mas nenhuma delas é mais terrível do que possuir a pessoa 2 vezes. E nada é mais terrível do que 3 vezes, porque cada vez que ele volta num estado pior do que o anterior. É terrível. E eu gostaria de dar uma notícia para você, querido. Você tem ouvido a palavra de Deus nesse lugar. Não dê legalidade ao diabo, ele vai destruir sua vida depois disso. Não pense você que o diabo esqueceu você, ele não esqueceu. E se você sair por aquela porta e disser ao diabo: eu quero você um segundo para ele é suficiente para destruir você. Não faça isso mais. Agora eu quero citar para você a pior parte da passagem que nós lemos, é o verso 17. O pior de toda essa história de Gadara não é a ação do diabo em entrar em número de 2.000 dentro do indivíduo. A pior ação desse indivíduo não é as obras imundas que ele pratica. A pior ação desse texto não é as obras de autodestruição. A pior passagem desse texto está no verso 17. Descobrindo os homens que Jesus libertou aquele homem, e que aquele homem lançou no mar 2.000 porcos, eles chamaram Jesus e disseram: Jesus, vai embora, você está dando prejuízo para nós. Você sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que o homem tem mais facilidade de se acostumar com as obras do diabo do que com as obras de Jesus. Que coisa triste. Aqueles camaradas olharam a libertação que Jesus fez e disseram: nós não vamos aguentar esse homem libertando todo mundo. A gente não vai se adaptar a uma vida de liberdade. A gente não vai se adaptar a uma vida de libertação. Eu não dou conta. Eu ouvi alguém dizer assim, que eu não vou ser crente porque eu gosto demais de uma cachaça. É o mesmo que a pessoa disser: eu já me acostumei com ela, não me acostumo com o céu, não me acostumo com Deus. E eu gostaria que você pensasse nisso, porque é isso que esses homens fizeram com Jesus. Eles olharam para Jesus e viram: Jesus, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito santo, o Senhor é muito poderoso, o céu está com o Senhor, mas eu não dou conta de me acostumar com o céu. Eu prefiro o inferno. Eu preferia aquele homem aqui possesso do que os meus 2.000 porcos no mar. Eu prefiro aquele homem correndo com pedras, correndo atrás dos meus filhos,
tentando machucar os meus filhos, do que o Senhor correndo atrás dos meus filhos, tentando salvá-los. Eu já ouvi frases nessa igreja, nos 6 anos que eu estou aqui, incríveis, de pais dizerem aos seus filhos: prefiro ver o meu filho morto do que na igreja. As pessoas se acostumam mais facilmente com a obra do diabo do que com a obra de Deus. E as pessoas dizem: não mudo de religião, continuo na minha religião, não saio dela. A gente se acostuma com as coisas ruins dessa vida, meu irmão. Uma vez eu ouvi uma frase que é a mais verdadeira: a gente se acostuma com tudo. Não é verdade? E é verdade, a gente se acostuma com tudo. Eu me lembro que uma época da minha vida, muito quando eu era adolescente, eu comia ovo todo dia. Chegou um ponto que a gente começou a comer carne e eu senti falta do ovo. O ovo era muito bom e minha mãe tinha que fazer carne e ovo, porque a gente tinha saudade do ovo. Havia um tempo na minha vida que eu levava marmita para o meu trabalho e minha mãe só fazia bife de fígado. E aquilo fede quando fica muito tempo na marmita. Você sabe disso. Mas eu acostumei com aquele cheiro, meu irmão. E o dia que minha mãe mudava, eu falava assim: mãe, eu quero bife de fígado. A Elaine lembra dessa fase da minha vida, porque eu chegava na casa dela com aquela marmita fedendo. Fígado fede, mas a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma em comer tudo, em gostar de tudo. Mas olha para mim, filhão, tem coisa que você não deve se acostumar. Os filhos da luz não devem se acostumar com trevas. Aqueles que são paz não devem se acostumar com o mal. Aqueles que são puros não devem se acostumar com o impuro. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que essas pessoas preferiram o diabo do que Cristo Jesus. Isso é uma loucura. As pessoas preferiram o porco do que o cordeiro. E eu pergunto para você, filhão, até quanto você vai preferir o porco do que o cordeiro? Até quando você vai preferir a sujeira do que o cordeiro de Deus? Até quando você vai preferir a autodestruição? Até quando você vai preferir as coisas ruins desse mundo? As moças estão buscando rapazes alcoólatras, usuários de drogas. Ah, pastor, na igreja não tem moço bonito. Ai meu Deus, ai meu Deus. As drogas tornam as pessoas mais feias do que as pessoas feias. E beleza é uma questão de gosto. Já dizia minha mãe: há sempre um chinelo torto, um chinelo velho para um pé torto. Mas o que nós estamos olhando? Nós estamos tão acostumados com as coisas ruins, que nós preferimos o ímpio do que um cristão. Preferimos o mundo do que as coisas de Cristo. E é isso que nós aprendemos. Sai daqui, Jesus, você está atrapalhando minha vida boa. Eu prefiro um boteco, eu prefiro uma balada, eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro o calor do inferno. Eu já citei para vocês aqui uma propaganda que eu acho incrivelmente satânica e as pessoas riem. Os jovens estão bebendo cerveja, cai uma moça no inferno, coitada. Cai um velho, coitado. Cai um cachorro, coitado. Aí cai a cerveja. Aí o pessoal diz assim: aí não. Eles pulam no inferno atrás da cerveja. E eu digo para vocês: tem gente pulando atrás da cachaça, do inferno, do boteco, da balada, da noitada, da farra, do encontro do namorado, do pecado, da fornicação, e deixando Cristo por isso. Mas aí vem uma história pior do que essa. Quando eles mandam Jesus embora, eles estão escolhendo a destruição, a restauração. Jesus, a presença do capeta vai acabar com a gente, a sua vai restaurar, eu prefiro ele. Que loucura! Eles preferiram um camarada que pudesse destruí-los do que um camarada que pudesse salvá-los. E você já reparou como o mundo anda sujo, irmãos? Novelas, filmes, seriados são retrato da nossa geração. Só tem porcaria, sujeira, podridão, nojeira. Chegamos ao ponto das moças se apaixonarem por um satânico vampiro porque ele é lindo. E a palavra de Deus diz que o diabo se apresenta como um anjo de luz, e as moças estão apaixonadas por um lindo, morto frio, defunto eterno, diabo bonito, belo e loiro. Que loucura!
As moças escolhem os rapazes pelos modelos, estereótipos das telenovelas, que só tem traição, adultério. As pessoas trocam de amor a cada capítulo. Hoje eu amo você, agora o meu amor por você acabou, eu tenho o direito de pegar você, e agora eu peguei você, e está tudo bem. E as pessoas não usam nem mais o termo namorar, nem ficar, é pegar. Porque antigamente ficar levava horas, pegar pode levar segundos. Como o nosso mundo é sujo, e como nós estamos acostumando com esse mundo sujo, dizendo nós preferimos a destruição do que a salvação. Olha as danças, a gente vê meninas de 5 anos dançando, ai se eu te pego, aquilo é imundo, meu irmão. Aquilo é sexo explícito em uma dança imoral e indecente em crianças de 5, 6 anos. E às vezes filho de crente. E nós estamos achando bonito a dancinha na garrafa, se eu te pego, vem pra cá, e qualquer outra coisa, que eu não sei o que o capeta está fazendo com essa moçada, mas está todo mundo achando lindo. Nós estamos preferindo o diabo do que Jesus, isso é uma loucura. Você sabe o que a gente está dizendo para Deus? Não se meta na minha vida, Deus. Eu tenho ido à igreja, e o que é bom eu fico, o que não é bom, o Senhor não se mete comigo, porque eu quero o que eu quero, eu sou livre. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, olha para mim. Você prefere a liberdade ou a libertação? E é isso que o endemoniado de Gadara nos ensina. Ele era livre, mas não era liberto. Ele corria nos montes, ele corria em todos os lugares, ele morava onde ele queria, ele era o maluco, ele era doidão. Uhul! Ele tinha roupa preta com caveira. Ei, meu irmão, ele andava com a caveira na mão, ele tinha o próprio esqueleto no bolso. Ele é doido, ele é livre, ele faz o que ele quer, ele fuma maconha, ele usa droga, ele injeta na veia, ele faz o que ele quer. Mas ele descobriu que libertação é muito melhor do que liberdade. E a pergunta que eu faço para você é: o que você quer? Liberdade ou libertação? Se você quer liberdade, saiba que o Deus que está aqui não está disposto a te dar liberdade. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei governar por nenhuma delas. Posso todas as coisas, mas não são elas que vão determinar o que eu quero. Jesus é que vai determinar o que eu quero. Antes, Senhor, seja o que o Senhor quer e não o que eu quero. A liberdade que o Senhor tem para você se chama libertação. Ele quer tirar você das garras do diabo. Uma vez um camarada disse para mim: pastor, eu fumo porque eu sou livre. Eu disse para ele: mentira. Você fuma porque é dependente do cigarro. Quem é livre sou eu, que eu vejo você fumar, sinto o cheiro do seu cigarro e não quero. Eu é que sou livre. Você é escravo. Escravo de um canudinho de 5 centímetros, de papel enrolado com a folha que queimaram no sol e botaram numa embalagem bonita, porque tudo do diabo tem que ser maquiado. Pastor, eu bebo porque eu sou livre. Mentira, você bebe porque é dependente da bebida. Aí eu paro a hora que eu quiser. Por que você não parou nesses últimos 20 anos então? E por que o seu churrasco não pode faltar cerveja? Eu te digo, porque ela já te dominou. A loira gelada é o capeta de peruca. Você já está dominado. E como o capeta já cantou, está dominado, está tudo dominado. E é só você que não quer ver. Mas a palavra de Deus nos diz em Marcos 5:20, aquele homem escolheu a libertação. E ele não ficou em Gadara, ele foi para Decápolis. E diz a palavra de Deus que ele foi dar testemunho da sua nova vida. Se você crê, hoje mesmo o Senhor te liberta. Os valores de Jesus são menos valiosos do que os valores do mundo. Versículo 19 nos fala dos valores do mundo. Ele chamou aquele endemoniado e disse: olha, faz o seguinte, volta para a tua casa. Qual é a palavra de Jesus no verso 19 do capítulo 5 de Marcos? Volta para a tua casa. O valor de Jesus é família. Ele restaura para devolver para a família. Ele restaura o filho para devolver para casa. Ele restaura o marido para devolver para o casamento. Ele resolve a vida para devolver as coisas para a família. Ele tira o álcool para devolver a paz à esposa que não aguenta o alcoólatra. Ele livra das drogas para devolver o filho que a família não aguenta mais as drogas. Ele liberta o cativo e devolve para a família. Os valores de Cristo são diferentes, mas hoje ninguém quer saber de família.
As pessoas querem morar sozinhas, ter o seu carro próprio, o seu próprio apartamento e a produção de filho independente. Os valores são bem diferentes. Hoje o filho quer sair de casa, o marido quer curtir os amigos, a esposa quer ser independente, ter seu carro próprio, seu próprio trabalho, enquanto Deus quer restaurar sua casa. É por isso que Jesus não está sendo muito aceito hoje. Que coisa, irmãos. Jesus está fora da moda. Jesus está fora da moda. Ninguém quer andar com aquele cara barbado, que veste vestido e leva todo mundo para dentro de casa. Você sabe que Jesus fez uma coisa estranha na minha vida, gente. Eu gostava de rock and roll, de rua, balada. O dia que eu aceitei Jesus, só fiquei em casa. Fiquei em casa até casar, casei, fico em casa. Fiquei em casa até meus filhos nascerem. Meus filhos nasceram, eu continuo em casa. Meus filhos estão indo já namorar, dormir fora, e eu continuo em casa. E eu tenho para mim que se eu continuar com Cristo, acabar minha vida, eu estarei em casa, porque o meu Deus é o Deus de família. A palavra de Deus diz que eles andavam de casa em casa quando Jesus mandou o evangelho para eles. Eles tinham tudo em comum. Jesus gosta de família, gente. Jesus quer restaurar a sua. Não tem coisa melhor do que num domingão você juntar a família e fazer aquela farra gospel. Aquilo é bom demais. Só tem Coca-Cola, que suco e coisas desse tipo. Mas tem uma coisa que a cerveja não dá: paz. Acaba o jantar, o almoço, está todo mundo ainda de bem com todo mundo abraçando todo mundo e marcando o outro domingo para tomar que suco de novo. Aleluia. Crente é crente que suco. Mas olha que o crente tem a essência que a cachaça não tem, que a droga não tem, que a fornicação não tem. Acaba o dia de um crente, ele dorme. Acaba o dia de um ímpio, ele vai buscar o filho na cadeia, ele vai buscar o filho morto, ele vai buscar o filho que foi no hospital, que apanhou da torcida organizada, ele vai buscar o filho em cada lugar. E nós deitamos e dormimos porque o Senhor nos dá paz. E hoje, irmãos, é dia de fazer uma escolha. O que você quer do gadareno? Liberdade ou libertação? Na liberdade ele tinha as obras da liberdade, a imundícia, a autodestruição, a direção do diabo. Na libertação ele tem as obras da libertação, o Cristo. O que você quer? A quem você escolhe? Vamos ficar de pé, queridos.